Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Adubos fosfatados. Quando deve-se usar os fosfatos naturais e quais devem ser usados na agricultura? Será que os produtos como Super Triplo, Superfosfato Simples, MAP e DAP têm maior eficiência quando granulados? E nas misturas NPK, a solubilidade de água dos fosfatados é importante? Sobre esses e outros temas, conversei com o Dr. Luiz Inácio Prosnov, diretor do NPCT. Ele é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto fertilizantes fosfatados. Pessoal, eu estou aqui com o professor Dr. Luiz Inácio Prosnov. O Luiz Inácio foi durante muitos anos professor da Exalc, que pertence à Universidade de São Paulo, a USP. Depois, na carreira dele, ele foi diretor do IPNI, que foi o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, e hoje ele é diretor geral do NPCT, que é uma organização que trata de nutrição de plantas, ciência e tecnologia. Luiz, muito obrigado por estar com a gente. O Luiz, além de tudo, é um grande amigo de muitos e muitos anos, e sei que o teu tempo é muito importante. Obrigado por disponibilizar esse tempo para o canal Adubos e Adubações. A entrevista que nós faremos vai falar sobre fósforo, produtos fosfatados e tecnologia. Luiz, para a gente não se alongar muito, já vamos à primeira pergunta, que é por que o fósforo, que é um dos macronutrientes normalmente menos exigido pelas culturas comerciais, e por que muitas vezes ele é comumente o mais utilizado nessas culturas? Por que isso ocorre? Perfeito. Muito bem. Em primeiro lugar, Nelson, é um prazer estar aqui no seu canal, esse canal que se tornou já tradicional, né? Como fonte de informação para os agricultores e agricultura brasileira. E a gente tem realmente um orgulho e uma satisfação de poder colaborar com você, com o seu canal e a agricultura brasileira, né? Com relação à sua pergunta, Nelson, uma pergunta bastante interessante, realmente isso acontece. O fósforo é um macronutriente, normalmente menos exigido pelas culturas, mas aquele que é utilizado em maior quantidade. Isso acontece basicamente pelo seguinte: o fósforo tem uma reação nos solos, tropicais principalmente, bastante complexa, né? Várias interações do fósforo com as partículas do solo, do fósforo com a matéria orgânica. Esse fósforo pode ser absorvido, pode ser precipitado, pode ser incorporado à vida microbiana do solo. Então, essa reação extremamente complexa, normalmente e infelizmente para nós, faz com que o fósforo fique em formas não disponíveis para as plantas. As plantas não conseguem absorver esse fósforo. Quando nós aplicamos o adubo fosfatado, esse adubo fosfatado, boa parte dele fica numa forma que a planta não consegue absorver. Então, com isso, nós temos que aplicar quantidades maiores do fertilizante fosfatado, né, sabendo que boa parte vai ser imobilizado, vai ser indisponibilizado, para que sobre para as plantas, né? E a pesquisa determina isso, como fazer isso e qual a quantidade e como aplicar esses fertilizantes fosfatados. Luiz, o interessante que também, nesse contexto, o fósforo normalmente é o mais estudado pelos pesquisadores
desses macronutrientes é o que tem mais estudos, mais debates dentro da fertilidade do solo e da nutrição de plantas. E por que isso acontece? Então, veja o seguinte, isso acontece no Brasil e acontece no mundo todo. Realmente, o fósforo é o nutriente mais estudado. Em várias situações, mais estudado até do que o próprio nitrogênio, que é extremamente importante também. E isso acontece justamente pelo que eu comentei anteriormente. Como ele tem uma reação extremamente complexa, extremamente complicada, com várias interações, e a quantidade disponível vai depender do solo, vai depender de matéria orgânica, vai depender de uma série de fatores, vai depender da cultura, né? Essa reação complexa justamente faz com que ele seja mais estudado normalmente do que outros nutrientes. Vamos pegar o caso da determinação ou da avaliação da disponibilidade de fósforo nos solos, né, através de análise de solo, né? Nenhum outro nutriente a nível mundial tem tantos extratores, tem tantos métodos para se determinar fósforo disponível. Isso acontece justamente pela complexidade, pela diferença de reação nos diferentes tipos de solo, para diferentes tipos de cultura, né? E essas interações todas fazem com que a gente tenha extratores, metodologias específicas para diferentes situações. Então, é isso. Realmente é um elemento muito complexo, portanto, muito estudado, e vai continuar sendo assim ainda por algum tempo. Uma pergunta bem prática. Será que nossos solos, eu digo solos do Brasil, que muitos já sofreram, inclusive adubações bastante grandes de fósforo durante os últimos anos, através de correções, manutenções seguidas, mas será que eles ainda precisam de grande quantidade de aplicação de fertilizantes fosfatados para produzirem? Perfeito, perfeito. Então, veja o seguinte, Nelson. Como nós dissemos, né, o fósforo, repetindo, é um nutriente complexo, nós temos que aplicar grandes quantidades, né, de fertilizante fosfatado na nossa agricultura, principalmente aqui, né, na região dos trópicos. E então, em várias situações, em vários locais do Brasil, nós fomos aplicando quantidades razoáveis, né, de fósforo ao longo dos anos. Então, nós chegamos agora a um ponto em que várias dessas propriedades nós poderíamos realmente fazer um estudo, né, interessante se nós precisamos continuar aplicando quantidades elevadas de fósforo. Infelizmente, Nelson e colegas, o agricultor, ele acaba, por precaução, né, ele acaba sempre aplicando muito fósforo, ele continua aplicando muito fósforo, né? Mas em várias situações ele poderia sim diminuir, né, ou até deixar de aplicar fósforo por um determinado período. Isso tem que ser acompanhado de uma forma técnica, né, através da resposta das culturas, através da análise de solo, né, para você determinar isso. Agora, isso que eu estou dizendo, Nelson, não pode ser generalizado, né? Nós temos vários, talvez até a maioria dos solos, que ainda necessitam de quantidades razoáveis, quantidades elevadas de fósforo, né? Mas, se você me permite, eu queria citar um exemplo prático dessa questão. Uma vez eu estava visitando um agricultor no Paraná e a gente estava conversando, né, a respeito de fertilizante fosfatado, e ele estava muito indignado, né, dizendo o seguinte, que a qualidade dos fertilizantes fosfatados é muito ruim, né, na mistura de grânulos, né? E realmente ele tem razão. Nós temos muito problema de segregação na aplicação de fertilizante fosfatado por causa de problema de granulometria. Mas isso é um papo para uma outra ocasião. O que eu quero dizer é o seguinte, que durante a nossa conversa, eu concordei com ele, né, e nós conversamos sobre isso,
mas eu pedi para ver os resultados da análise de solo, né? E os resultados, Nelson e colegas, eram assim, altíssimos, quantidades muito elevadas de fósforo no solo. Então eu disse a ele, olha, eu entendo a preocupação do senhor com relação à qualidade de fertilizante, mas o que eu estou vendo aqui é o seguinte, das duas uma, ou esses resultados, por algum motivo, não estão coerentes, né, e o solo do senhor não tem esses teores tão elevados, ou se eles realmente são elevados, são tão elevados que o senhor não precisaria nem aplicar o fertilizante fosfatado, né? Então, ou poderia diminuir drasticamente, né, a quantidade de fertilizante fosfatado. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, Nelson, que às vezes a preocupação é grande com determinado fator, nesse caso, a qualidade do fertilizante, e ele tem razão, mas na realidade ele nem precisaria estar aplicando fertilizante fosfatado caso os resultados da análise de solo estivessem corretas, né? Luiz, a minha experiência é parecida com a tua, tá? Existe em grande parte dos produtores rurais uma inércia de aplicação de fertilizantes fosfatados que muitas vezes não se precisava fazer essas aplicações. E, na realidade, isso pode, além de gerar problemas, vamos dizer, gastos desnecessários, despesas e aumento no custo das lavouras, problemas também ambientais e tudo mais. Então, é uma questão muito importante que você levanta. Sim. Aliás, Nelson, se você me permite, essa questão que você tocou, que é ambiental, eu gostaria de fazer também uma observação. Nós realmente temos que tomar muito cuidado com isso, porque se nós exageramos, aplicamos fósforo demais, e dependendo da condição daquele local, principalmente em termos de topografia, né, se for declivosa, e estiver próximo de mananciais de água, nós podemos causar problemas de eutrofização, né, que acontece já em algumas regiões e a nível mundial tem acontecido com intensidade, né, principalmente na Europa, na China e nos Estados Unidos. E hoje, toda a discussão ambiental, que é realmente extremamente importante, pode levar a um prejuízo, né, aos agricultores, porque cada vez mais, Nelson, nós vamos ser rastreados com relação ao que nós produzimos. E se nós tivermos problema ambiental, e nesse caso específico o problema da eutrofização, nós poderemos ter prejuízo ao comercializar os nossos produtos, agora e no futuro, né? Então, essa é uma questão que eu peço muita atenção, realmente, de todos os envolvidos, né? Esse problema ambiental que você citou. Luiz, é a questão da origem dos fertilizantes fosfatados que muitos perguntam. O que você pode nos falar sobre isso? Perfeito. Veja bem, ao contrário, por exemplo, do nitrogênio, né, que a maior parte dos fertilizantes tem a sua origem, né, através de uma reação, né, na indústria, captando o nitrogênio do ar atmosférico e transformando, né, em compostos que vão ser precursores de fertilizante nitrogenado. No caso dos fertilizantes fosfatados, a origem mais comum, né, dos fertilizantes são rochas, né? São rochas que contêm elevadas quantidades de fósforo. É isso que a indústria de fertilizante normalmente utiliza para produzir fertilizante fosfatado. E quando nós falamos em rochas fosfatadas, Nelson, aí também é um capítulo à parte, porque existe uma gama, uma variabilidade muito grande em termos de rocha fosfatada. Desde rochas menos nobres, né, que possuem baixa concentração de P2A5, que é o caso normalmente das rochas aqui no Brasil, até rochas com elevados teores, né, de P2O5, que facilita a missão da indústria em transformar a rocha em produtos fertilizantes.
e temos realmente diferenças muito significativas com relação a essas rochas. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, a origem dos fertilizantes fosfatados, né, hoje a maior parte é a rocha fosfatada. Agora, Nelson, dito isso, no futuro, cada vez mais nós vamos ter que prestar atenção na questão da reutilização do fósforo, né? Então, existe uma série de estudos em andamento para nós procurarmos reciclar, né, esse fósforo que muitas vezes nós temos aí em subprodutos, nós temos em lodo de esgoto, né? Essa é uma alternativa bastante interessante. Ela acaba não sendo ainda totalmente viável economicamente na maior parte das situações, mas é uma coisa interessante que vai vir para o nosso benefício da agricultura nacional. Luiz, então, complementando, eu acho que é importante a gente comentar sobre o que se chama de, em inglês, P-Legacy, em português, talvez mal traduzido, que é o legado do fósforo em solos brasileiros, em que temos uma quantidade imensa de fósforo, calculada em ao redor de 2 vezes o mercado anual de fósforo comercializado no país, mais ou menos isso, e que estão imobilizados, absorvidos ou fixados de uma forma que as plantas, de forma geral, não conseguem absorver esse fósforo. Então, temos uma quantidade imensa que precisamos também encontrar tecnologias. Já sabemos que rotação de cultura, rotação de raízes, produz bons resultados para retirar pelo menos um pouco desse fósforo e recuperá-lo. E cada vez mais eu acredito que vamos buscar tecnologias para recuperar, porque temos uma quantidade gigante, né, de fósforo nos nossos solos. E também conversando sobre a questão das rochas brasileiras, eu lembro que a grande parte delas também, além da concentração não ser muito alta de fósforo, elas têm muito R2O3, nós chamamos, que é alumínio e ferro, que esses não nutrientes, mas esses 2 contaminantes, eles são muito complicados na indústria para converter para produtos, soldar de água, e a gente ganha eficiência na produção. Perfeito. Com relação... Esse comentário. Não, perfeito. Rapidamente, com relação ao legado de fósforo, né, você citou aí o professor Pavinato, né, da Exalc USP. Ele tem estudado bastante esse assunto, né, já deu uma entrevista para você, e as quantidades de fósforo que nós temos aí, vamos dizer, armazenadas nos solos brasileiros são imensas. E por que isso acontece? Pelo que eu disse anteriormente, né, nós aplicamos mais do que a planta necessita. Aplicamos mais do que a planta necessita porque boa parte do fósforo vamos dizer, imobilizado, indisponibilizado. E isso foi ficando ali como um legado, né, como uma reserva, e que nós todos teríamos a enorme satisfação de utilizar, né? Mas não é uma tarefa tão simples. Por quê? Porque eles estão em formas químicas que as plantas não conseguem absorver. Então tem se dedicado, né, vários estudos, no sentido do reaproveitamento desse fósforo. Eu vou citar algumas possibilidades para reaproveitar. Você fazendo, em várias situações, uma calagem bem feita, você pode disponibilizar mais fósforo. Você usando gesso agrícola com maior desenvolvimento do sistema radicular, você pode utilizar mais fósforo. Você utilizando, e acho que a gente pode conversar mais sobre isso no futuro aqui na entrevista, rotação de cultura, né, com culturas que realmente têm um diferente sistema radicular, você pode acessar parte desse fósforo do solo. Então, isso tudo é realmente muito interessante. E com relação aos fosfatos brasileiros, como você bem disse, são fosfatos, infelizmente, de uma qualidade pobre, ruim, e contém altas quantidades, né, de óxido de ferro, óxido de alumínio, né, que você citou, e a indústria faz um esforço enorme, né, para purificar esses materiais para poder produzir fertilizante fosfatado. Ao contrário de outras minas, outras jazidas no mundo,
que a pureza é muito maior, né? Mas é o que nós temos e temos que tentar utilizar da melhor forma possível. Luiz, uma pergunta bem curiosa, né, que muitos fazem. As garantias de fósforo pela nossa legislação é P2O5. Os fertilizantes fosfatados realmente contêm fósforo na fórmula química de P2O5? Perfeito. Realmente você citou muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Uma curiosidade e um mito, né, que a gente tem que desfazer. E a resposta objetiva para a sua pergunta é categórica. Não, não. Os fertilizantes fosfatados não contêm P2O5. E a história que está por trás disso, do porquê nós utilizamos na forma de P2O5, porque nós expressamos o fósforo contido no fertilizante na forma de P2O5, isso data de séculos atrás, onde o pessoal que estudava, né, composição geológica, né, de diferentes rochas, expressava sempre os teores, né, em óxido. Então, a gente pode ver óxido de silício, óxido de ferro, óxido de alumínio e etc., né? E como se utilizava na forma de óxido, para o fósforo também se utilizava o pentóxido de fósforo, né, o P2O5. Quando veio o fertilizante, pela tradição, expressavam também como P2O5, né? Mas os fertilizantes não contêm P2O5, as formas, os compostos que eles têm são outros, né? Por exemplo, só para citar um exemplo, não quero complicar demais, mas um superfosfato triplo, qual é a forma química de fósforo que ele contém? A grande maioria é fosfato monocálcico, né? CaH2PO4 duas vezes. Então, isso é fosfato monocálcico. É isso que o fertilizante contém. Mas na hora de expressar o resultado, ainda se utiliza P2O5. Isso dificilmente vai mudar, porque já é tão tradicional, né, causaria tanta confusão mudar, que a gente acaba convivendo com o P2O5. Mas interessante essa questão, né, Luiz, que gerou tanta e ainda gera confusão, é que alguns países do mundo garantem não P2O5, e somente P, fósforo. Sim. Isso gera... Sim. O que seria o mais correto, né? Seria o mais correto, tecnicamente, você expressar como P, né? Mas você imagina que você tem um fertilizante com 45% de P2O5, e agora, em vez de 45% de P2O5, como você vai expressar com P, né? Ele vai dar o quê? Ele vai dar 20% de P, ou alguma coisa parecida. Aí o pessoal não tem o conhecimento, vai falar, peraí, o que aconteceu aqui? Né? O preço não mudou, o preço até aumentou, mas a quantidade de fósforo diminuiu, então é tão tradicional que no Brasil a própria legislação brasileira expressa como P2O5. Luiz, e quais são os principais tipos? Essa pergunta eu diria que é essencial aqui na entrevista. Quais são os principais tipos de fertilizantes fosfatados que nós temos no mercado? Olha, Nelson, nós temos vários tipos de fertilizante, mas eu vou citar os 3 tipos que são os mais tradicionais, né? Os mais utilizados na nossa agricultura, tanto no Brasil como no mundo, né? O primeiro tipo é o que nós chamamos do fosfato natural, né? O que é o fosfato natural? É você pegar a rocha, tratar essa rocha e moer a rocha. Basicamente é um tratamento físico, né? De moer essa rocha. Ou algumas situações você tem que eliminar alguns contaminantes, né? Para aumentar a concentração de fósforo. E aí você tem um material natural moído, e isso é o fosfato natural. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo, e é o tipo de fertilizante mais utilizado na nossa agricultura, é o que nós chamamos dos fertilizantes acidulados, né?
Então você pega essa rocha, você faz um tratamento dessa rocha, você produz o que nós chamamos de um concentrado apatítico, normalmente, e você acidula, né? Você acidula com ácido sulfúrico, ou você pode acidular também com ácido nítrico, né? Então é uma acidulação da rocha ou do concentrado apatítico. E aí você obtém os fertilizantes tradicionais, dependendo do processo de produção, superfosfato simples, né, que tem aí em torno de 20% de P2O5, você tem o super triplo, né, superfosfato triplo, com 45%, 47% de P2O5, você tem o MAP, né, que é o monoamônio fosfato, né, com 52% de P2O5, e você tem o DAP, né, que é o diamônio fosfato, em torno aí de 46% P2O5. Então, esses são os acidulados, né? E o terceiro tipo são os termofosfatos, quer dizer, ao invés do tratamento ser um tratamento de acidulação, você faz um tratamento térmico, né? Você expõe aquela rocha ou aquele concentrado apatítico a alta temperatura. E nós temos aqui empresa que faz isso no Brasil, dá origem aos termofosfatos. Depois, Nelson, nós temos outros fertilizantes, né? Nós temos, por exemplo, parcialmente acidulado. Eu acidulo com uma quantidade não total, mas parcial, né? De ácido, dá origem ao parcialmente acidulado. Alguns países do mundo têm os chamados compactados. Nós temos agora os fertilizantes diferenciados, revestidos, né, com polímeros para diminuir o problema, né? O objetivo é diminuir o problema da fixação ou da perda de fósforo. Hoje nós temos também, Nelson, uma área que está crescendo muito, podemos até falar mais sobre isso se tiver interesse, que é essa área microbiológica, né? Então, o pessoal estudando o uso de micro-organismos. Mas, enfim, para resumir, os três principais tipos são o fosfato natural, os acidulados e os termofosfatos. Um outro tipo, só se me permite, muito rapidamente, que está me ocorrendo, são os orgânicos, né? Nós temos também materiais orgânicos que podem ser utilizados na concentração de P2O5 muito baixa. E vamos agora falar para o produtor rural, quanto aos produtos. Quando o produtor rural compra um fertilizante, normalmente acidulado, granulado, ele tem, né, o P2O5 como garantia, solúvel em citrato neutro de amônio, que, resumindo, CNA, mais água. E ele também tem para vários fertilizantes, principalmente quando vendidos isoladamente, ele também tem a garantia insolúvel em água isolado. Então, por exemplo, um superfosfato simples. De forma geral, o somatório da solubilidade de citrato neutro de amônio mais água é 18, e a garantia em água, que é obrigado a se dar a esse produto quando vendido isoladamente, ele tem um mínimo de 16 em água. Portanto, eles têm normalmente essas garantias, né? CNA mais água e água. E aí a pergunta, Luiz, como é que o produtor, o agrônomo, deve recomendar esse fertilizante? Apenas em CNA mais água ou só baseado na solubilidade em água? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, precisa se esclarecer o seguinte: esses extratores que você citou, ou mais especificamente o CNA mais água, ele é o extrator utilizado para os fosfatos acidulados, né? Vamos relembrar, né? Nós temos fosfato natural, os três principais tipos: fosfato natural, fosfatos acidulados, termofosfato. Então, o CNA mais água é utilizado, até pela legislação brasileira, né, indicativo na legislação, para os acidulados, né? No caso do fosfato natural e termofosfato, se utiliza um outro extrator, que é o ácido cítrico, a 2%. Mas no caso do CNA mais água, dos acidulados,
Eu acho que a dica mais prática possível é o seguinte: o P2O5 solúvel em água, ele dá uma ideia daquilo que é mais prontamente disponível, quer dizer, mais solúvel, né? Então, imagine que você vai cultivar um vegetal aí, um alface, que tem um período, um ciclo muito curto, né? Ele precisa de fósforo rapidamente, né? Então, é muito interessante o P2O5 solúvel em água, materiais com elevado teor de P2O5 solúvel em água, porque ele é rapidamente disponibilizado e absorvido. Mas o que a pesquisa observou é que para culturas de ciclo mais longo, o solúvel em água tinha uma parte que não era solúvel em água, que também era disponível num prazo de tempo um pouquinho maior. Então acabou a pesquisa identificando que para os acidulados seria o interessante se analisar pelo CNA mais água, que daí ele tem um componente que é solúvel em água, que é prontamente disponível, e um componente que não é solúvel em água, mas é solúvel em citrato neutro de amônio, que a disponibilidade é um pouco mais tardia. E é isso que nós utilizamos para a maioria das culturas, né? As culturas de grãos, por exemplo, né? Soja, milho, etc., e outras utilizamos o CNA mais água. Então, em termos agronômicos, realmente, para os acidulados, pode-se utilizar o CNA mais água, fazer as recomendações baseadas no CNA mais água. Mas ficar de olho no solúvel em água, porque o solúvel em água dá uma ideia do prontamente disponível. Luiz, uma questão que é crucial nessa discussão. Em seus trabalhos científicos, inclusive, parte desses trabalhos feitos nos Estados Unidos, no FDC americano, alguns trabalhos que você produziu indicam que nem sempre os fosfatados acidulados precisam ter elevada solubilidade em água. Eu já falo de produto granulado, não é? Isso vale para todos os fertilizantes acidulados? Lembrando, super simples, superfosfato simples, superfosfato triplo é considerado acidulado. DAP, MAP também tem alta solubilidade em água. Mas será que eles poderiam, todos esses acidulados, terem baixa solubilidade em água, ou não ter tão alta solubilidade de água? Como é que a gente deve tratar isso? E você é um profundo conhecedor desse assunto. Nelson, eu agradeço muito essa pergunta e a oportunidade de esclarecer os trabalhos que nós fizemos e outros colegas fizeram também, né, no mundo todo. E essa é uma situação bastante complexa, porque, veja bem, o que acontece é o seguinte: quando você tem por objetivo produzir um super triplo de alta solubilidade em água, quer dizer, um material que vai ter, por exemplo, 47% de P2O5 total e 45% de P2O5 solúvel em água, nós não temos muita dúvida. Qual é o composto que está ali que é solúvel em água? É fosfato monocálcico. Ele é solúvel em água. Mas quando você quer aproveitar melhor as reservas fosfáticas, não jogar material fora, e você começa a estudar a possibilidade de produzir fertilizantes acidulados, totalmente acidulados, com menor solubilidade em água, o que acontece é o seguinte, Nelson: dependendo da rocha e dependendo do processo de produção, você vai obter uma porção significativa, um percentual significativo, que é solúvel em citrato, mas não é solúvel em água, tá claro? E dependendo da rocha, atenção, isso é muito importante, dependendo da rocha e dependendo do processo de produção, os compostos que são solúveis em citrato e não são solúveis em água são diferentes. E alguns deles têm uma disponibilidade para as plantas excelente e outros não têm, mesmo sendo solúvel em citrato. Veja, nós entramos numa outra situação de produzir acidulado com menor solubilidade em água. Então, o que nós fizemos, Nelson? Nós estudamos, bem como outros autores da Austrália, dos Estados Unidos,
quais as condições e quais os compostos que não são solúveis em água, mas são solúveis em citrato, que são ainda boas fontes de fósforo para as plantas, tentando aproveitar melhor a nossa rocha, né? Então, é um estudo que eu julgo de grande importância, otimizar a utilização das rochas. Então, nós comprovamos que em várias situações eu posso ter, por exemplo, 60% do P2O5 solúvel em citrato, solúvel em água, não tem problema nenhum, tá? Só que, Nelson, respondendo objetivamente a sua pergunta, isso não pode ser generalizado. Por quê? Dependendo da rocha e do processo de produção, precipitam diferentes compostos. Então, isso tem que ser estudado caso a caso. E me preocupa demais, Nelson, porque a gente verifica que o pessoal, ou por desconhecimento, ou às vezes para tentar, né, dar uma vantagem para os seus produtos, eles acabam se baseando nos estudos que nós fizemos para falar, não, mas o Prostinov comprovou que pode ter 60% P2O5 solúvel em água, na fração solúvel em citrato. Mas não são todos os fertilizantes, porque vou repetir, dependendo da rocha, dependendo do processo de produção, precipitam diferentes compostos. Então tem que ter um estudo mais aprofundado para você realmente dizer, não, isso pode ser utilizado, em que condição pode ser utilizado. Luiz, extremamente esclarecedor. E te digo que 37 anos aí viajando pelo Brasil, de mercado fertilizante, é uma grande confusão que você está desfazendo aqui, inclusive com o uso de seu nome. Eu já vi várias vezes para tirar vantagens assim, de seus produtos, às vezes até por falta de conhecimento. Luiz, e os produtos que são com alta solubilidade em água, o que nós devemos fazer para termos alta eficiência agronômica desses produtos? Não, só mais um comentário sobre a questão anterior. Veja o seguinte, nós como pesquisadores e professores, nós produzimos resultados baseados em ciência. E a ciência, ela se desenvolve da seguinte forma. Eu produzo um resultado, você não concorda comigo. Você vai e produz um novo experimento. E até duvidando do que eu falei. Aí você fala, nossa, mas parece que o Luiz Inácio tem razão, o Prostinov tem razão. Aí o outro faz, e outro faz, até que nós temos um consenso, né, na área científica, e isso é utilizado na prática. Agora, o que acontece? O que acontece é que o mercado, às vezes, interpreta da maneira que lhe são mais conveniente, né? E a gente não tem o poder de estar em todo lugar e falando sobre todas as situações. Por isso foi muito importante a sua pergunta, e eu repito, é interessante, nem sempre precisa ter elevada solubilidade em água, os fertilizantes acidulados, mas não pode ser generalizado. Cuidado com isso, né? Bom, com relação à sua pergunta de como nós otimizamos, né, a eficiência na utilização dos fertilizantes fosfatados acidulados, eu poderia responder essa pergunta de várias formas, Nelson, né? Citando aqui vários e vários fatores, né, que interferem. Por exemplo, um deles, o pH do solo, né? Nós temos que ter uma faixa de pH, né, ideal para que o fertilizante acidulado funcione bem, né? Mas eu vou dar uma resposta um pouco mais geral, né? E vou fazer um pedido aos agricultores em cima da minha resposta. A resposta é o seguinte, nós temos um lema, né? Dentro do IPNI nós tínhamos esse lema, e na NPCT também, que qualquer fertilizante você tem que estudar muito bem para verificar qual é a fonte, qual o fertilizante correto na sua situação, utilizando esse fertilizante na dose apropriada, na dose correta, aplicando na época correta e no local correto. E isso varia, Nelson e colegas, em função de uma série de características, em função da cultura, em função do solo, em função do fertilizante, né?
Então, essas 4 perguntas têm que ser respondidas. Que fonte que é a correta para mim? Que dose? Que época? Que local? E veja, são tantas as situações, Nelson, que é difícil a gente dar uma resposta única, ela não existe. Então, qual que é o pedido que eu vou fazer aos agricultores? Como a situação é bastante complexa, existem muitas opções, o agricultor precisa ter uma consultoria especializada. Ele precisa ter um engenheiro agrônomo, um profissional da área, um conhecedor do assunto, para ajudar ele a definir qual é a fonte correta, no caso dele, até em termos econômicos, qual é a dose correta, qual é a época correta, qual é o local correto, né? Então, a hora que você tiver em dúvida, você tem que procurar um profissional, né? Ou contar com o seu consultor, né? Porque existem inúmeras situações. Mas essa é a linha geral, né? Esses 4 fatores que eu citei. O que você acha de alguns trabalhos que indicam que o fosfato com alta solubilidade em água, principalmente os acidulados, devem sempre ser aplicados de forma granulada? Então, Nelson, é o seguinte, um dos processos que foram desenvolvidos, né, para que a gente tenha uma maior eficiência do fertilizante acidulado, né, é justamente a granulação. Por quê? Veja o seguinte, vamos voltar lá atrás quando eu disse, existe uma tendência muito grande, principalmente em solos tropicais, do fertilizante, boa parte do fertilizante fosfatado que você coloca é imobilizado, é indisponibilizado e é, vamos dizer, de uma certa forma, perdido naquela cultura, né? Naquele ciclo que você está focando, né? Então, nós temos que desenvolver estratégia para proteger, né? Para minimizar a perda. E uma das estratégias é granular. Por quê? Quando você granula, você aplica o fertilizante de forma localizada no grânulo e o contato com as partículas do solo é melhor, né? Imagine que você tivesse um fertilizante fosfatado acidulado em pó, né? E você pega e mistura com o solo. A interação fertilizante-solo vai ser muito maior, consequentemente a perda vai ser muito maior. Então, os fertilizantes acidulados, totalmente acidulados, devem, de preferência, ser aplicados de maneira localizada, né? Isso dito, tem uma grande polêmica, uma grande discussão na nossa agricultura hoje, se nós devemos aplicar fertilizante fosfatado no sulco, né, ou fertilizante fosfatado a lanço, né? Esse é um capítulo à parte, Nelson. Se você quiser que eu entre nele, você me avisa, mas eu vou precisar de um tempo extra. Luiz, eu vou colocar aqui um card, tá? Inclusive sobre um trabalho publicado, escrito por você sobre o tema, que já foi comentado no canal. E as pessoas interessadas podem entrar nele e podem ler, e podem, inclusive tem o artigo inteiro disponibilizado no canal. Perfeitamente. E, Nelson, lembrando sobre isso, você vai colocar aí justamente a publicação, né, a referência. Isso está disponível no site da NPCT gratuitamente, tá? É só pegar o link, entrar lá e ler o nosso artigo. Muito bem lembrado, né? Que a gente procura explicar com detalhes essa questão. Isso. No que eu vou colocar no card, clicando no link na descrição do vídeo, vai direto para o trabalho no site. Perfeito. Então, fica muito confortável. Perfeito. Luiz, mas aí temos um dilema dentro da legislação brasileira que eu acho que a gente precisa esclarecer, muito importante. Nós temos alguns fosfatos acidulados no país que a legislação não obriga a garantia deles isoladas em água, apenas CNA mais água. Por exemplo, o superfosfato simples amoniado, né, que pode ser colocado no mercado e aí o produtor rural e o técnico não vai saber a solubilidade em água, que é um índice que você e eu também considero extremamente importante. Além disso, na nossa legislação, quando se mistura mesmo um superfosfato simples ou outros produtos,
Na mistura NPK com os seminutrientes, você também não precisa garantir a água isoladamente. Então, o produtor rural compra e não sabe quanto que realmente é solúvel em água dentro desse produto, nessas misturas. Precisamos avançar na legislação, Luiz, e fazer que essa solubilidade em água desses produtos acidulados ou em misturas sejam claras para o produtor rural, para que não fique um dado importante de forma tão obscura? O Nelson, é o seguinte, eu vou começar respondendo essa pergunta dando um exemplo que ele pode parecer muito teórico, mas é para deixar bem claro a situação. Veja bem, o citrato neutro amônio mais água é um extrator muito eficiente para medir a disponibilidade de fósforo de fertilizante acidulado para os fertilizantes à base de cálcio, tá? Fosfato de cálcio ou de amônio, né? Fosfato de cálcio, fosfato de amônio. Outros tipos de compostos, o citrato neutro de amônio não é um bom extrator. Então, eu posso produzir um fertilizante, Nelson, com a experiência que eu tive de pesquisa, chamado fertilizante, que seria um fosfato de ferro e alumínio que tem altíssima solubilidade em água. Desculpe, tem altíssima solubilidade em citrato, baixíssima solubilidade em água e uma péssima fonte de fósforo para as culturas. Eu vou repetir, eu posso produzir um fertilizante à base de fosfato de ferro e alumínio com altíssima solubilidade em citrato neutro de amônio mais água, com baixíssima solubilidade em água, péssima fonte de fósforo para as plantas. Por que eu estou dando esse exemplo? Pelo seguinte, não é conveniente você se basear só no solúvel em citrato neutro de amônio mais água, né? Principalmente quando os fertilizantes acidulados têm uma solubilidade em água um pouco menor. Você precisa do P2O5 solúvel em água. Então, esse exemplo dele pode parecer um pouco teórico, mas na situação comercial, nós podemos ter fertilizantes na mesma situação. Você produz um super triplo, né? Que tem alta solubilidade em água, você faz uma mistura de glândula utilizando ele mais um outro fosfatado e aí não se exige a solubilidade em água, quer dizer, fica manco, você não tem uma informação completa a respeito de solubilidade e eficiência agronômica de fertilizante. Então, eu acho que nós precisaríamos sim avançar, sempre em fertilizantes fosfatados acidulados, determinar o solúvel em citrato neutro de amônio mais água e o solúvel em água. Enquanto isso não acontece na legislação, tem que contar com os consultores que são competentes e que entendem do assunto, porque eles vão atrás dessa informação. Sim, isso hoje, pela legislação, é uma opção da empresa garantir ou não, é facultativo. Dificilmente se garante. Então, eu sugiro que se faça a análise do adubo recebido, rapidamente, para saber a qualidade que você tem dentro dele, porque o índice em água é acima, não sei se você concorda, de 70%, alguma coisa nesse sentido, é um índice, o 70% relativo ao CNA mais água, a água pura, mais ou menos a solubilidade em água, para generalizar de 70% dessa relação água sobre CNA mais água, é um índice razoável, prático de se aceitar. Você concorda com esse índice? Primeiro, eu acho que realmente a legislação precisaria ser modificada para nós termos sempre a determinação de solubilidade em água, além de citrato neutro de amônio mais água. Se isso não acontece, o agricultor, dentro do seu processo de produção, tem que fazer o controle de qualidade, não só do fertilizante, mas de tudo que ele usa, né, na sua lavoura, na sua cultura, o fertilizante também. Então ele deve mandar para análise e verificar a solubilidade em citrato, solubilidade em água. Isso é extremamente importante. Com relação a esse índice de 70%,
Nelson, eu vou ter que me referir àquilo que eu disse anteriormente. Pode ser que os 30% que não são solúveis em água e são solúveis em citrato sejam excelentes fontes de fósforo. Pode ser que seja uma droga. Então, tem que realmente estudar melhor a situação. Normalmente não vai haver problema, tá? Normalmente não vai haver problema. Mas, Nelson, tem situações que esses 30% podem não funcionar. Então, aí tem que contar com a idoneidade de quem está produzindo e ter estudado adequadamente o assunto. Luiz, essa questão de solubilidade de água fica mais importante ainda quando esse fosfato é granulado, que normalmente os acidulados são, não é? E se você pegar a legislação, e colocando da forma que você está colocando, a gente precisa repensar, porque você pega por exemplo, um super simples, que vai ter 18% em CNA e 16% em água. Mas pela própria tolerância da legislação, essa água pode cair para ao redor de 14,5 ou 15. E aí você vê que, mesmo protegido por essa legislação atual, o produtor pode estar levando uma fração do seu fertilizante pouco eficiente. E ainda mais quando se utiliza algumas rochas, como as brasileiras, que tem muito alumínio e ferro. Talvez pergunta importante para uma autoridade no assunto. O produtor deveria se preocupar com a origem da rocha em que foi feito esse fertilizante acidulado, porque se ele foi feito com rochas sedimentares vindas do Marrocos, do Oriente Médio, provavelmente, ou mesmo algumas rochas americanas, provavelmente esse adubo vai ter muito mais qualidade dentro desse CNA do que eventualmente uma rocha, generalizando, brasileira, que tem muito ferro e alumínio. Será que o produtor rural deveria se preocupar e pedir a informação ao fornecedor da origem da fabricação desses fosfatos e ter talvez algumas garantias? Então, Nelson, muito interessante essa sua questão, né? A sua abordagem. Eu diria o seguinte, veja, se você tem por exemplo, dentro do que você falou de super simples, se você tem um super simples com 18% de P2O5 solúvel em citrato neutro de amônio mais água e 17% de P2O5 solúvel em água, não importa qual é a origem da rocha, porque a análise está indicando que o composto que você tem ali praticamente é fosfato monocálcico, que é disponível para as plantas, num primeiro momento. Então, se a rocha que foi utilizada para produzir esse super simples é de Tapira, é de Cajati ou é do Marrocos, não importa. O material tem alta solubilidade em água, é fosfato monocálcico. Agora, quando você vai para um super simples, vamos dar um exemplo, 18% P2O5 solúvel em citrato neutro de amônio mais água, 15% solúvel em água, com o que a garantia permite, pode chegar a uns 13% de solúvel em água, aí você já começa a ficar preocupado, porque você tem ali, né, em torno de 5% que é solúvel em citrato, mas não é solúvel em água. E aí, mais importante do que saber a rocha, na minha opinião, seria perguntar se eles têm os dados agronômicos que comprovem que aquele fertilizante tem uma eficiência similar ou de alta solubilidade em água, né? As respostas, quem dá, né, Nelson, são sempre as plantas, não somos nós. É a planta que tem que dizer, ó, realmente funciona bem, funciona legal. Então, Luiz, nos remetemos de novo à legislação brasileira de fertilizantes. Porque você tem, assim, produtos no mercado, eu chamo a atenção sobre isso a todos, né? Por exemplo, fosfato acidulado sulfúrico. Nós temos mesmo o parcialmente acidulados, né? E todos esses, mas principalmente o mais hoje difundido no país, é o fosfato acidulado sulfúrico, que é uma grande confusão com os superfosfatos simples. Todos colocam esses produtos no mesmo balaio, no mesmo saco. Então, o que acontece? Que a gente precisa estar muito atentos. Precisamos estar atentos para a questão da solubilidade de água.
porque a legislação ainda não nos dá um suporte, esperamos que dê algum dia, para que a gente tenha certeza, que pelo menos principalmente em misturas NPK, eu volto a chamar a atenção, a solubilidade em água é dispensada pela legislação, e que o produtor rural teria, na minha opinião, teria que ter condições de saber o que está comprando. Né? Você concorda com isso? Não, concordo plenamente. Acho que é muito importante, quanto mais e melhor você caracterizar o fertilizante, seria mais adequado para o agricultor e para a nossa agricultura, e o P2O5 solúvel em água é importante. Isso dito, Nelson, de novo a coisa se torna um pouco complicada, porque eu posso produzir um fertilizante com a experiência de pesquisa que eu tive, né, aqui no Brasil e no exterior, que tem baixa solubilidade em água. Eu produzi fertilizante em laboratório que tinha solubilidade em água quase zero, baixíssima. Excelente fonte de fósforo para arroz inundado, por exemplo. Mas uma condição específica. Então, o assunto é complexo, né? E exige pesquisa local, exige pesquisa para aquele produto, né? Então, eu generalizaria dizendo o seguinte: o agricultor tem que ter um bom consultor, que realmente conheça, né, fertilizante. E, segundo lugar, ele, o consultor, tem que pedir para a empresa, falar assim: escuta, eu quero os dados de pesquisa. Esse seria o ideal, né? E ele mesmo, se ele puder, fazer lá algumas demonstrações com os fertilizantes, né? Mas, principalmente, sempre, Nelson, é a planta que tem que mandar no processo. Aonde estão os dados que demonstram que esse produto funciona bem? Saiu fora do normal? Me comprove que funciona bem. É um fosfato parcialmente acidulado? Onde estão os resultados que mostram que funciona bem? Ah, é um fosfato novo com micro-organismo? Onde estão os resultados que comprovam que funciona bem? É isso que deve balizar, que deve guiar o agricultor e a nossa agricultura. Ciência. Perfeito, Luiz. Pensamos de forma idêntica. Luiz, agora vamos para os fosfatos naturais. O que deve guiar o agricultor na compra de um fosfato natural e como ele obtém alta eficiência no uso desse fertilizante? Olha, Nelson, agora você entrou num assunto que realmente é um capítulo à parte, viu? Eu até acho que nós temos que fazer uma outra entrevista. Se você tiver interesse, eu fico à sua disposição no futuro, porque fosfato natural, aplicação de fosfato natural é realmente bastante complexo, tá? Eu trabalhei, tive o privilégio, né, a honra de trabalhar com aquele que eu considero o maior especialista em uso agronômico de fosfato natural no mundo, que é o Dr. Norman Chien. E ele sempre comentava o seguinte: basicamente, fósforo na agricultura está relacionado à rocha fosfatada. E qual é o mineral que a rocha fosfatada contém? Se chama apatita. Apatita é uma palavra grega e que significa o mineral que engana. Eu gosto muito de contar isso, porque já está no nome que ele engana, né? Então, para você utilizar de forma adequada, Nelson, realmente tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento. Veja só, se eu falo que um super triplo, eu tenho um super triplo produzido no Brasil e um super triplo produzido na China, os dois com elevada solubilidade em água, tem diferença entre eles? Não tem. Os dois são super triplo, eficiência agronômica, se a solubilidade em água for bastante elevada, é a mesma. Fosfato natural, um é produzido no Brasil, outro produzido na China, pode ser completamente diferente. Completamente. Um de alta eficiência e o outro de baixa eficiência. Então, fosfato natural realmente é um capítulo à parte. Os três fatores principais para você verificar a eficiência do fosfato natural são a fonte, quer dizer, qual é o fosfato natural,
né? E aí tem que ter um conhecimento para saber se é ou não de boa eficiência. Qual é a cultura que você vai utilizar, o fosfato natural, e o pH do solo. Porque, diferentemente dos fosfatos acidulados, o fosfato natural funciona melhor quanto menor é o pH do solo. Agora, Nelson, é um capítulo à parte, mas eu vou dar uma dica muito prática aqui nesse canal, tá? Alguém vai falar assim, Luiz, mas é complicado. Eu vou falar, é complicado. E como é que eu posso resolver para saber se eu posso usar eficientemente fosfato natural? Nelson, aqui no seu canal, vamos colocar nesse momento um site, tá? De um modelo, tá? Que se chama em inglês Phosphate Rock Decision Support System. Traduzindo, é um sistema de suporte para avaliar a eficiência agronômica de fosfato natural. Os maiores especialistas do mundo, eles confeccionaram esse modelo. É um programinha, você vai entrando com os dados. Qual é o fosfato natural? Se tiver, qual é a solubilidade? Qual é o solo? Qual é a cultura? E no final, ele vai te dizer, esse modelo vai dizer, esse material, ele, nessa condição que você falou, ele deve ter uma eficiência de 90% comparado ao solúvel em água. E aí, baseado no preço, você decide se vale a pena ou não. Ou se não, vai ter 50% da eficiência. Então, Nelson, a dica é a seguinte, esse site aqui, entre no site, brinque no site, faça simulações e você vai realmente poder utilizar fosfato natural de forma adequada, tá? Os maiores especialistas do mundo confeccionaram esse modelo. Ok, eu vou deixar aqui o nome do site aqui na nossa tela, mas se alguém quiser entrar direto no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube. Luiz, existe algo que pode ajudar os produtores e agricultores e técnicos na tomada de decisão de qual fertilizante fosfatado utilizar, qual deles, natural, acidulados, em que situações se deve utilizar um, se deve utilizar outro? De novo, exige uma resposta bastante complexa, porque são tantos os fatores envolvidos que tem que ser estudado caso a caso. Então, eu vou citar um exemplo, né? Estou cultivando uma cultura que me permite ficar com um pH mais baixo, né? Eu posso ter aí um pH em água em torno de 5,2, né? Não é qualquer cultura que vai bem num pH em água de 5,2, mas no meu caso é uma gramínea, eu posso trabalhar num pH 5,2. Uma opção excelente pode ser o fosfato natural, né? Se for um material de boa eficiência. E se o preço compensar, né, ele vai fazer opção pelo fosfato natural. Agora, só uma pergunta nessa questão. Vamos dividir os fosfatos naturais em dois grupos, inclusive, que a legislação brasileira divide. Nós temos os fosfatos naturais reativos, normalmente com origens do exterior, hoje temos alguma coisa no Brasil, e temos os fosfatos naturais, apenas denominados fosfatos naturais, que são normalmente a grande parte dos fosfatos naturais brasileiros, nacionais, que têm origens diferentes, uma é origem mais ígnea, outra é origem sedimentar, e isso pode trazer diferentes eficiências agronômicas. Você, pelo que você conhece, sempre o agricultor deve optar pelos fosfatos reativos, quando for fazer uma aplicação direta, sem tratamento, nem térmico, nem ácido nas indústrias? Ou isso não é tão importante e pode usar fosfatos naturais, por exemplo, nacionais, que são menos reativos? E a outra questão que eu acho importante é a questão de granometria, né? Qual a granometria ideal deles usarem num desses fosfatos que você nos falar? Que situações que pode-se usar um ou outro?
Nelson, a minha opinião técnica é a seguinte: podem existir algumas exceções, tá? Dependendo de situações muito específicas, mas no geral, eu estou falando no geral, a minha opinião é a seguinte: fosfato natural, não reativo, fosfato natural, não deveria ser utilizado na agricultura. Materiais de baixa solubilidade, baixa disponibilidade, e usar esses materiais na agricultura, eu entendo que é um desserviço à nação. Esse material teria um propósito mais nobre, se trabalhado adequadamente para disponibilizar fósforo para as plantas. Esses materiais, a minha opinião técnica não devem ser utilizados. No geral, pode ter uma exceção ou outra, mas no geral não deve ser utilizado. O agricultor deve utilizar fosfato natural reativo. Agora, nós estamos com um problema muito sério na nossa legislação, e eu estou, inclusive, nessa luta. E eu vou fazer um parecer, né, para pedir uma mudança na nossa legislação. E se você me permite, Nelson, eu vou gastar 1 ou 2 minutos nisso. Veja só, a legislação brasileira de fertilizante foi modificada recentemente. Era assim, um fosfato natural reativo, ele tinha que ter pelo menos 27% de P2O5 total, 30% solúvel em ácido cítrico. Agora eles mudaram. O reativo é um material que tem, no mínimo, 12% de P2O5 total, com 30% solúvel em ácido cítrico. Ora, 30% de 12 dá 3,6. Ou seja, se eu tiver um material com 4% de P2O5 solúvel em ácido cítrico, e 12%, 13% total, ele é considerado reativo. Isso, sob o ponto de vista científico, a nível mundial, não faz sentido nenhum. Um material que tem 4% de P2O5 solúvel em ácido cítrico, independente de quanto ele tem de P2O5 total, é de baixa eficiência agronômica. E a legislação brasileira hoje, se alguém tiver esse fosfato natural, ele vai classificar como sendo um fosfato reativo. Está totalmente contrário, né, ao que a ciência diz, inclusive o próprio modelo que eu citei aqui, de simulação de eficiência de fosfato natural. Eu convido os ouvintes a entrarem nesse modelo e fazerem as simulações, colocando que o fosfato natural tem 4% de P2O5 solúvel em ácido cítrico, para ver que resultado que vai obter. Eu garanto, baixa eficiência agronômica. Os maiores especialistas do mundo estão falando uma coisa, a legislação brasileira está falando outra. Então, eu vou fazer um parecer sobre isso, para a gente sugerir, né, ao Ministério que faça modificação nessa legislação. Luiz, certamente faremos uma entrevista específica sobre esses assuntos no futuro. Você propõe, vai ser um enorme prazer, porque é um assunto que merece que a gente detalhe mais, né? E aí, te agradeço a tua oferta, mas já está aceita. Ô Nelson, a gente vai se animando, e você sabe que eu sou um apaixonado por esse assunto, como você. Sim. Mas, sabe, eu vou tem tantas dúvidas sobre o fosfato natural, é o seguinte, vou citar só uma. As pessoas têm a seguinte noção: mas se eu tenho um material que tem 6% de P2O5 solúvel em ácido cítrico, ele é considerado de baixa eficiência. Um único exemplo. A pessoa fala assim, mas se o fosfato natural só tem 5% de P2O5 solúvel em ácido cítrico, você está dizendo que é baixa eficiência. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar mais. Eu aplico uma quantidade maior. Então o raciocínio dele é esse. Já que tem pouco, eu aplico mais. Não funciona assim, porque a química não é assim. O exemplo que a gente dá, Nelson, é de produto de solubilidade. O produto de solubilidade é aquele, não adianta você aplicar mais. É como você falar assim, num exemplo bem grotesco, né? Você tem um copo de água,
eu vou colocar sal de cozinha, NaCl. NaCl puro, vai. Aí eu vou colocar e vou mexer. Dissolveu. Aí eu vou colocar mais, vou mexer. Dissolveu. Chega um momento, Nelson, que você colocou, ele precipita, correto? E ele precipita porque chegou no limite do produto de solubilidade. Aí você fala assim, não, mas eu vou continuar colocando sal de cozinha e aí a solubilidade vai aumentar. Acontece isso? Não acontece. É a mesma coisa com o fosfato natural. Então não adianta se aplicar mais. Então, Nelson, é só um exemplo da confusão que se faz e que realmente a gente tem que prestar esse serviço à agricultura nacional e esclarecer isso tudo. Não, perfeito. E aí entramos na pergunta, né? O que a gente precisa melhorar na legislação brasileira de fertilizantes sobre os fosfatados? O que você acha? Olha, Nelson, eu acho que os dois aspectos principais que nós precisaríamos mudar na legislação brasileira, de uma forma bem prática, nós já citamos. O primeiro seria incluir a determinação de P2A5 solúvel em água para os acidulados, de uma forma geral, sempre. Seja mistura de grãos, seja lá o que for. E segundo, nós precisamos rever essa questão da legislação com relação a fosfato natural reativo. Essas são as duas principais questões. Teriam outras questões, teriam outras possibilidades? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas essa eu apontaria como as principais e fáceis de se entender que nós precisamos promover. Já indo praticamente para o final, Luiz, qual é o principal fator para se obter elevada eficiência agronômica no uso dos fertilizantes fosfatados? Boa pergunta. Nelson, a situação é muito complexa, existem vários fatores, como nós já citamos aqui. Mas eu me arrisco a citar o que eu acho que é o principal dentro de uma visão global de agricultura. Não pensando só no fertilizante fosfatado, pensando na agricultura como um todo. E eu acredito piamente que o principal fator, pensando em maior eficiência de fósforo e maior eficiência de outros nutrientes, maior eficiência do sistema como um todo, pensando em maior produtividade, maior lucro e também a questão ambiental, preservação do solo, é a questão de sistema de produção. A questão de rotação de cultura, de sistemas de produção bem planejados. E eu cito, Nelson, os trabalhos do já saudoso Djalma Souza, nosso colega, ex-colega, infelizmente faleceu ano passado, ele mostrando, Nelson, que introduzindo braquiária no sistema, você aumenta a eficiência de utilização de fósforo em 2 vezes, de 40% passa para 80% em algumas situações. Então, realmente, essa questão do sistema de produção, rotação de cultura, de novo, pensando no global, não só no fósforo, eu acho fundamental. Luiz, existe algo promissor em termos de novas tecnologias para aumentar a eficiência do fósforo na agricultura? Porque hoje nós temos, inclusive produtos comerciais com ditos micro-organismos solubilizadores de fósforo. Temos produtos que se associam, alguns associam ácidos úmicos, fúlvicos, matérias orgânicas, alguns organominerais, todos comentando que aumentam a eficiência de fósforo. Então, na sua opinião, o que realmente a gente pode separar e ver que realmente faz sentido, são eficientes e que temos no futuro sobre isso? Nelson e ouvintes, essa é uma pergunta muito, muito importante. Pelo seguinte, não só na área de fosfatados, mas praticamente em todas as áreas, eu costumo dizer o seguinte: o agricultor,
ele está ficando perdido no meio de tantas opções que estão oferecendo para ele. Estão inundando, né, a agricultura brasileira com novas situações, novos produtos. E tem coisa interessante, né? Tem coisa boa, tem pesquisa séria sendo feita, né? Então, por exemplo, na área de fosfatado, essa situação de revestimento, né, com polímeros é promissor. Eu acho que em várias situações pode ser interessante, mas infelizmente tem muita pesquisa de qualidade duvidosa, muito problema. E como que nós separamos o joio do trigo? Na área de microbiologia, gente, não tem dúvida, nós estamos diante de uma revolução na área microbiológica, com diferentes situações, diferentes produtos. E de uma forma diversa do que nós tínhamos no passado, onde tinha muita gente que não tinha conhecimento oferecendo produto, hoje tem muita gente boa, muita gente, muito pesquisador extremamente competente, trabalhando e criando alternativas interessantes. Mas também tem muita gente que não tem conhecimento produzindo muita coisa. Então, nós estamos realmente dentro de uma situação que não é fácil. Essas duas áreas que eu citei, Nelson, principalmente a área microbiológica, eu estou muito otimista com o que nós teremos aí pela frente, né? Pesquisadores da Embrapa, pesquisadores das universidades, estão trabalhando muito seriamente nessa área e começando a sair aí alguns produtos interessantes, né? A chave para tudo, eu volto a dizer, é você pedir pelas pesquisas, pelos resultados de pesquisa, né? Eu vou citar um exemplo aqui que eu sempre cito nas minhas palestras. É o seguinte, eu tenho uma admiração muito grande por uma cooperativa do Paraná, lá de Guarapuava, que muitos devem conhecer, que é a Agrária, né? E a gente conhece bastante o pessoal, já visitou várias vezes. Se um representante comercial for visitar o produtor e falar assim, ó, tem um produto, uma novidade excelente aqui, né? A maioria dos produtores associados à agrária, ele vai falar o seguinte, mas o senhor veio no lugar errado, né? Eu não conheço esse produto. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai lá na FAPA, que é a Fundação de Pesquisa da Agrária, e o senhor vai apresentar o produto lá. Eles vão fazer ensaios agronômicos, experimentos agronômicos aqui, e a hora que eles, ou pelo site, ou por reuniões técnicas que nós temos, eles falaram, nós estudamos e demonstramos que vale a pena. Nessas situações vale a pena. Eu vou utilizar o produto. Quer dizer, é isso que nós temos que ter, né? Nós temos que ter pesquisa essencial, pesquisa básica, pesquisa aplicada. Eu acho que cada vez mais as diferentes regiões, os diferentes agricultores têm que se unir em torno de fundações de pesquisa que façam pesquisa local para separar o joio do trigo. Então, para resumir, Nelson, eu vejo muita coisa promissora, mas sempre tem que pedir os dados de pesquisa para ver a viabilidade técnica e científica daquilo. Luiz, muito obrigado. Espetacular. Estamos falando com uma autoridade aqui de fósforo, uma autoridade global. Eu conheço o histórico do Luiz e parabéns pelo teu conhecimento, por tudo que você nos passou. Tenho certeza que milhares de pessoas vão lhe agradecer também. Luiz, por fim, algum comentário final que você gostaria de fazer? Ô Nelson, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade. Eu sou um apaixonado pelo tema, né? Sou apaixonado pela agricultura, sou apaixonado pela situação de fertilizante, adoro falar sobre isso. Então, qualquer oportunidade, eu fico muito animado, né? Então, muito obrigado mesmo por estar aí nesse canal já tradicional e poder passar um pouco da nossa experiência nesse tema, né? E para finalizar, Nelson, eu vou bater na mesma tecla. O caminho é a ciência, é a pesquisa.
né? Não dá para a gente fazer coisa fora disso. Se baseie sempre no conhecimento. Os agricultores têm que ter consultores competentes ajudando nas atividades do dia a dia, e esses consultores sempre se baseando em ciência. Esse é o caminho. E, Nelson, eu fico sempre à sua disposição, tá, para falar a respeito desse assunto, né? Máximo prazer, você é um amigo de grande data, tenho maior admiração por você. Parabéns pelo que você faz, parabéns pelo seu canal. Luiz, a admiração é mútua também, né? Você é um grande amigo e tem um conhecimento sobre esse tema e outros espetacular. Muito obrigado, Luiz. Até a próxima, hein, Luiz? Legal.